Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Como Entender. Essa noite a gente ia fazer sobre outro tema, porém houve alguns imprevistos e aqui estamos mais uma vez com o presbítero Jefferson, missionária Graciela, para juntamente estarmos aí falando hoje do tema sobre chamado. Tema que diz submissos a um chamado. Estaremos conversando sobre esse tema e agradecer a todos vocês que têm nos assistido e peço que você compartilhe esse conteúdo. Queremos aqui falar do canal no YouTube. Sempre estamos deixando aí um link com como você entrar lá no canal do YouTube. O canal do YouTube chama-se Compartilhando Conhecimentos Bíblicos. Todo o conteúdo gravado nas lives está sendo postado lá, então que você também possa assistir depois, e compartilhe aí com os seus amigos, faça com que mais pessoas tenham acesso. Amém? Então, vamos aqui tratar desse assunto. Sabemos que é um assunto meio complexo, mas eu já começo perguntando assim para vocês, para nós termos um entendimento. Presbítero Jefferson, missionária Graciela, podemos entender que é Deus quem chama? Será que é possível, só para nós começarmos nessa conversa, é possível alguém se oferecer para um chamado? Presbítero Jefferson. Deus ele chama a cada um, Ele, na realidade, a todos aqueles que não servem a Deus tem um chamado. Todos têm um chamado. Não só aqueles que estão na obra, mas é assim como todo mundo já ouviu essa quando a gente era do mundo, a gente já ouviu essa palavra. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Então, assim, Deus ele quer usar a todos. E a obra é grande, cabe todo mundo. Assim, agora, a pessoa não ter um chamado, todos têm. Assim, ela querer fazer aquilo que Deus não quer já é outra coisa, Porque, tipo assim, tem pessoas que têm um chamado para pregar. E aí ele vai pregar e Deus vai capacitar ele na pregação. Tem pessoas que têm um chamado de acolher, chegar, acolher, ficar na porta da igreja, e ajudar as pessoas na rua, fazer várias ações sociais. E essa pessoa, ela é chamada para aquilo. E às vezes se ela for querer fazer outra coisa, tipo assim, pregar, não vai dar certo. Ela tem que entender o chamado dela, para aquilo que Jesus chamou ela. Cada um tem o seu espaço na obra. Porque a igreja ela é feita de membros, O dedo ele move de uma forma, Não adianta eu querer mover o nariz igual o dedo, que não vai dar certo. O dedo fazer o serviço do nariz, o ouvido fazer o serviço dos olhos. Então, assim, cada membro da igreja tem o seu ofício. A mão tem o ofício dela, o braço tem o dele, os olhos tem o dele. Então, assim, cada um tem o seu lugar na obra. Você tem que... Deus ele, quando ele chama, você sente arder no coração, você sabe que é aquilo. Ele te mostra o que é que ele quer. Ele vai usar alguém para falar, ele vai te falar de alguma forma, ele vai falar, é isso que eu quero com você, assim como ele quis comigo. Um dia ele me falou de várias formas, é isso que eu quero. Confirmou, e aí era isso que ele queria. Amém? Amém, glória a Deus. Missionária Graciela. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 20, fala que cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião.
Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então, assim, a pessoa quando ela recebe um chamado, ela tem que segui-lo, né? Porque eu creio que Deus ele vai capacitando para que a pessoa possa estar aperfeiçoando aquilo que o Senhor quer dele. Também tem aqui na Bíblia que Deus fala que aqueles que eles chamam como apóstolos, né, aquele que eles chamam, que nem o irmão Jefferson falou, seja para ser presbítero, seja para ser a função que for para fazer, né? Quem é para pregar, pregue bem a palavra, quem é para fazer obras missionárias, né? Que faça e a faça com perfeição, né? Porque a palavra do Senhor, ela não deixa dúvida em nada. Então, quando a gente vai falar sobre a palavra do Senhor, tem que ser com exatidão. Então, eu acredito que Deus, ele chama, sim, as pessoas para fazerem muitas coisas. Mas existem também as pessoas das quais elas não têm, por exemplo, um chamado para ser pregador da palavra do Senhor, mas ele pode fazer o vídeo do Senhor. Ele não vai ser um pastor, por exemplo, né? Ele pode não ser um diácono na casa do Senhor, ele pode não ser um presbítero na casa do Senhor, um missionário, mas ele pode sim pregar a palavra do Senhor. Agora, existem aqueles das quais não têm qualificação, mas estudam. Eu falo assim, não tem um chamado, mas se aperfeiçoam por amar a palavra do Senhor, né? Então, nessa questão, eu acho que aí tem que ter uma intimidade muito grande com o Senhor. A pessoa tem que amar muito a palavra do Senhor, tem que amar muito ao Senhor para se aperfeiçoar e, através daí, conseguir fazer um bom trabalho. Agora, o que Deus vai fazer na vida dele e através da vida dele, aí já não é conosco. Amém? Para quem está entrando agora, estamos aqui tratando sobre um tema submissos a um chamado, né? E se no decorrer da live você quiser participar aí, manda sua mensagem, a gente vai estar lendo de acordo com o que a gente está conversando aqui, será de bom proveito e a gente vai conversar sobre se você está passando por se você está vivendo esse chamado, se você tem algo a acrescentar para aqueles que estão assistindo, mande a sua mensagem, faça essa live conosco. Lá em João 15, capítulo 15, versículo 16, diz assim, Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim, antes que te formaste no ventre, te conheci, e outros que saísses, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então aqui, 2 versículos mostrando que Jesus quem escolhe, né? A missionária Graciela até falou que há sim esse interesse. Quando a gente começa a se engajar na igreja, a pessoa se converte, começa a se engajar na igreja, é natural que você queira fazer. E é natural que você se coloque à disposição de Deus. Mas querendo ou não, foi que nem o presbítero Jefferson falou. Lá dentro já tem ali um chamado. Deus já havia chamado, né? Deus já havia escolhido essa pessoa. Ele só vai ali desenvolver, né, aquilo que ele vai fazer. Então podemos enxergar que Deus, que nem Jeremias, que fala em Jeremias, no ventre da mãe, Deus já sabia o futuro daquela pessoa, né? Então, lá em 1 Samuel, nós vamos ver Ana oferecendo, né? Nós vamos ver Ana oferecendo o filho para Deus, né? Mas mesmo ele ali crescendo junto com
profeta Eli, existe um dia em que Deus fala com ele, né? Deus chama ele, né? Então, assim, dando a entender que essa preocupação em Deus chamar, em Deus demonstrar que é Ele quem tá chamando, né? E acontece com nós, né, irmão? No decorrer da nossa vida, que nem você mesmo já testificou várias vezes, de você sentir Deus te cobrando, ó. Eu já te chamei para isso, eu quero que você faça isso, né? Então, mostra Deus chamando e designando algo a uma específica coisa para a gente fazer dentro da obra, né? Quando o irmão quiser falar, pode falar. É só me corrigindo, quando eu falei pregar, todos nós somos chamados para pregar, né? No Evangelho. Todos nós temos uma obrigação de pregar. Às vezes a gente não sabe pregar falando, mas assim, prega com as nossas atitudes. Deus colocou muitas pessoas que eu espelhava, admirava muito para me ajudar na minha conversão, antes da minha conversão, para falar de Jesus para mim, pessoas que não sabiam nem falar direito, pessoas que não pregavam, mas assim, as atitudes, eu vi o jeito deles, eu me encantava com o brilho do Espírito Santo. Então assim, todos nós estamos chamados para pregar. Agora, há uma diferença de pregar para as pessoas falarem, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Você pregar tete a tete para as pessoas na rua e subir em cima do púlpito e falar da palavra de Deus perante a igreja, já é uma coisa diferente da outra, né? Não é a mesma coisa, mas chamado para pregar todos nós temos, mas o púlpito é uma coisa e... Amém? Só corrigindo. E Jesus disse assim, ó, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí Jesus fala assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores. Então aqui Jesus estava deixando claro que era para rogar a Deus para que Ele ali determinasse, né, os trabalhadores. Então, vou colocar aqui uma pergunta para que nós venhamos conversar sobre isso. O fato de sermos chamados por Deus nos dá o direito de interferir nas decisões de Deus? O fato dele ter chamado, os irmãos entendem que eu posso interferir ou eu tenho que respeitar? Eu sou chamado, porém eu não posso interferir, eu tenho que fazer aquilo que ele determina. Isso vai abrir um leque de situações, né? Eu posso interferir? Deus me chamou para uma determinada obra. Eu posso ali fazer algo baseado no que eu acho que é certo, na minha vontade? Ou eu tenho que obedecer ali às normas de Deus daquilo que Ele quer que seja feito? Respondo. Não, se Ele chamou para um determinado ministério, é aquilo que Ele falou, não é do jeito da gente não. Porque assim, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe onde é o teu limite, Ele sabe aquilo que você vai conseguir fazer, aquilo que Ele vai te capacitar para fazer. A gente conhece perfeitamente. Assim, eu costumo pensar que eu não me conheço. Deus me conhece mais mesmo do que eu me conheço. Nas minhas orações, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe as minhas limitações mais do que eu mesmo. Então me ajuda, me capacita da tua forma. Então assim, eu vejo que não tem que ser do jeito dele mesmo. Se ele falou aquela forma, tem que ser daquela forma. É verdade. Eu quero ler aqui antes, em Romanos capítulo 12, o versículo 7. Na verdade, o 6 primeiro, ó. De modo que tem diferentes dons. Aqui fala sobre os dons, mas também envolve o chamado, porque é para o fazer, né? Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, aqui está falando justamente sobre o chamado, porque ministrar, a pessoa tem que ter um chamado. A pessoa pode, sim, como eu falei inicialmente, a pessoa pode se aperfeiçoar dentro dos estudos,
do conhecimento bíblico, estudando a Bíblia, fazendo teologia, lendo livros, a pessoa pode, né? Mas assim, eu acredito que quando Deus ele chama a pessoa para fazer aquilo, eu creio que tem ali um quê diferente, sabe? Tem alguma coisa, o brilho no olho é diferente, né? Eu acredito nisso. Qual é a pergunta de novo? Eu tenho o direito de interferir? É como se fosse assim. É como se Deus falasse assim: eu te chamei para executar e não para definir como seria feito. Eu sendo chamado, eu tenho o direito de interferir, eu posso agir da forma que eu acho que é correto, eu posso agir baseado no que eu estou vendo aqui na Terra, ou eu tenho que obedecer? Eu acho que tudo aquilo que sai da vontade do Senhor vai nos trazer um determinado, uma cobrança, né? Na verdade, não seria nenhuma cobrança, a reação de Deus, né? Porque toda ação tem uma reação. Se a gente obedece à vontade do Senhor, obviamente que Ele vai fazer o andamento ser de acordo com a vontade dele. Quando a gente sai da vontade do Senhor, aí o caminho foi trilhado por nós, né? A nossa própria vontade. Quando isso acontece, e o exemplo aqui é Jonas, né? Que daí a gente tinha conversado sobre isso. Porque Jonas, quando Deus deu a ordenança para ele ir para Nínive, né? Conversar com aquelas pessoas, pregar para aquelas pessoas para que elas se convertessem, para que elas se colocassem na posição que o Senhor queria que elas estivessem, ele fez o caminho contrário. E aí ele pegou um navio para ir para Tarsis. E vieram, né, as consequências, que foi o quê? A tribulação ali, naquela viagem, a ponto dele ter que ser jogado para fora. E aí ele falou que a única opção era ele ser jogado no mar. E foi o que fizeram, ele foi engolido lá pela baleia, a baleia o transportou para onde era para ele ir. Então, assim, é exatamente isso que eu tenho para mim. Deus, ele tem a vontade dele para as nossas vidas, e aqui eu não estou falando de designação, fala, né? Não é isso. Mas eu penso assim, Deus, ele sabe aquilo que ele quer de nós. E o que ele quer de nós? A salvação. Se ele quer a salvação, ele quer que nós venhamos a trilhar o caminho correto. Aquilo que passa desse caminho que Deus quer que nós venhamos a trilhar, é problema nosso, é o nosso livre-arbítrio. Isso foi feito lá com Adão e Eva. A partir do momento que Deus deu a eles o livre-arbítrio, eles puderam, a partir dali, resolveram o que eles iam fazer depois que saíram do Jardim do Éden. Problema deles, né? Eles foram trilhar o caminho deles, a mesma coisa nós. Se nós fizermos aquilo que o Senhor tem para nós, se Jonas tivesse ido lá em Nínive, tudo bem, era difícil, a conversa não ia ser fácil, a pregação não ia ser fácil, como não foi para Paulo, não foi para Pedro, né, para tantos outros, e a gente tem muitos testemunhos de que muitos foram as provas que eles passaram, né, por conta do Evangelho, foram presos, foi jogado num tacho lá de óleo, né, que as pessoas falam. Então, assim, muitas coisas eles passaram. Por quê? Em nome do Evangelho, né, em nome de Jesus Cristo, para defender o Evangelho e para pregar a salvação. Se eles não tivessem feito isso, talvez o caminho teria sido diferente, né? A mesma coisa como foi para Jonas. Não foi fácil para Pedro, não foi fácil para João, não foi fácil para nenhum deles. Não teria sido para Jonas se ele tivesse cumprido. Assim como não foi fácil ser jogado lá no mar, porque jamais, eu imagino, jamais passaram pela cabeça dele que uma baleia ia engolir ele, né? Imagina a situação. Aonde que a gente imagina uma situação dessa? É inacreditável. Então eu acho que tudo aquilo que sai do que o Senhor determina, a responsabilidade é toda nossa e as consequências elas chegam. Então no chamado, eu acredito que é a mesma coisa.
A irmã Graciela usou aí um exemplo, né? Que podemos citar aqui o exemplo. Imagina duas pessoas partindo aí para um chamado de pastor, né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem de um irmão. Ele faz uns vídeos também no YouTube, onde ele pega situações e ele comenta, né? Ele pega qualquer situação sobre o mundo gospel ali e ele comenta. E esse rapaz, ele é de uma determinada igreja, onde a pessoa só se torna pastor quando ele faz ali o curso de teologia mesmo, de bacharel, não sei, o máximo lá, né? E ele estava ali justamente anunciando que naquela semana ia ser o culto teste, né? Porque essas pessoas, eles vão, faz toda a faculdade, né? E aí chega um dia em que ele vai se apresentar para a igreja, para realmente, se a igreja vai realmente aprovar ele, né? Como prático ali, né? Então existe, aí enquanto ela falava, eu via os dois lados, né? Existe aquela pessoa que Deus chamou, e ele abraçou o chamado e saiu na raça. Lógico, Deus vai dando situações para ele andar, né? Se Deus chamou ele, Deus vai permitir que ele vá. Só que vai chegar um determinado momento em que ele talvez vai passar por situações em que ele não vai ter o conhecimento bíblico para resolver coisas que poderia resolver se ele tivesse ali um conhecimento bíblico, se ele tivesse se preparado primeiro, né? Pode ser que ele encontre uma situação onde a falta do estudo da Bíblia possa deixar ele numa situação meio difícil ali, embaraçada de resolver, né? Então você já tira os dois lados, né? Ela falou referente a isso. Existe uma pessoa que estuda e se prepara e Deus vai usar ele da mesma forma que Deus chamou o outro lá também, que às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem nem leitura, né? E Deus vai permitir, né? Mas vai chegar um momento ali que talvez possa haver uma dificuldade pelo fato de não ter esse conhecimento bíblico, né? Irmão, se quiser falar, pode falar. Não, posso. Ó, eu Então, achei aqui em Lucas capítulo 12, um versículo que fala assim, ó. Lucas 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Então isso, eu acredito que quando a pessoa tem o chamado, Deus ele vai trazer para a pessoa aquilo que ele quer que fale. Eu particularmente, a minha cabeça, infelizmente, eu já não guardo muita coisa. Então, assim, eu tenho que marcar no papel para eu lembrar, para eu fazer a pregação, o que quer que seja. Porque de cabeça eu não lembro. Então, muitas vezes eu estou aqui em casa, estou fazendo alguma coisa, Deus fala comigo, sabe, assim, muita coisa. E chega na igreja, eu não lembro. Então, eu tenho que marcar no papel. Se eu não marcar, para mim já era. Mas eu creio, assim, que Deus, ele, através do Espírito Santo, ele nos ensina a falar aquilo que ele quer que a igreja, que as pessoas ouçam, né? Então, eu acho que o chamado é isso aí. Porque a gente sabe que os falsos profetas, eles vêm a partir justamente dessa questão. A pessoa não tem o chamado, ela muitas vezes estuda também, tem o conhecimento bíblico, como o diabo tem conhecimento bíblico, e aí ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Não é? A pessoa vai ouvir aquilo que ela quer. É diferente da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos constrange. Por que ela nos constrange? Porque ela vai falar aquilo que nós não queremos ouvir. Que nós temos que aprender. Porque falar o que a gente, para alimentar o nosso ego, é uma coisa. É isso que o inimigo faz na rua todos os dias, no dia a dia com as pessoas, né? Fala para encher o ego delas, né? Alimentar o ego do ser humano. Todos nós, né? Que nós também não estamos isentos disso. Mas Deus não. Deus, ele fala exatamente aquilo que ele quer para que nós possamos aprender, crescer e sermos salvos. É diferente. É assim. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. De estar evangelizando alguém, falando da palavra, ensinando e começar a vir as coisas assim que você não sabe de onde está saindo. Aquilo já aconteceu isso com você? Já, irmão?
Comigo não. Comigo Não, já acontece. aconteceu, assim, de eu estar evangelizando, pregando para alguém, fazendo alguma determinada coisa para o Senhor, assim, e o Senhor me capacitar, vir coisas assim, eu falo, nossa, como que tá saindo isso da minha mente, da minha boca? O Espírito Sabe? Santo. Então, o Espírito Santo, igual a irmã falou. É Lucas o Espírito Santo 12:12. conduzir, né? Um dia, assim, o estudo da palavra, todos nós temos que estudar a palavra. Todos nós temos que ler a Bíblia. E o que eu entendo da palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela mesmo responde ela. Então, se você vai ler um versículo ali, você não vai entender, mas você vai buscar em outros versículos. E aí vai te explicar. E quando nós temos o Espírito Santo ele nos capacita para entender também aquilo ali, assim, estudo, teologia, essas coisas aí. Eu respeito muito quem tem teologia, quem estuda muito. Só que assim, tem pessoas que estudam muito e ficam pior do que... Tudo tem que ter um limite ali. Tem uma moderação. Tem pessoas que eles querem inventar o que não tem na Bíblia. E não é assim. Quer colocar coisas que não existem. Falar que a Bíblia está errada em algumas coisas. Então, assim, eu vi há uns anos atrás, o irmão chegou em mim e falou assim, ó, você quer estudar? Nada te proíbe você de estudar, fazer teologia, mas assim, quem vai te capacitar é o Espírito Santo. O Senhor vai te capacitar. E assim, às vezes você vai estudar e o estudo não vai ter tanta serventia igual você lê a palavra ali e o Espírito Santo te conduzir naquele momento ali de você pregar a palavra do Senhor, entendeu? Então assim, estudo é bom, mas tem que ter moderação, né? Você tem que estar saindo da palavra, porque tem gente que ele estuda tanto, ele já quer começar a inventar as coisas, não, não existe isso. Eu costumo falar que o estudo tem que funcionar como um GPS, né, na sua vida. Você sai para uma viagem longa, você põe lá no GPS. Você tem uma segurança de que o GPS vai te levar, mas se no meio do caminho você desconfiar que o GPS está te levando para um caminho errado, então você tem que abandonar o GPS e voltar para a sua consciência, né? É verdade. Funciona desse jeito. Eu separei aqui só duas passagens para nós relatar sobre esse fato de eu querer interferir, querer fazer do meu jeito, né? A gente temos lá a história, eu estava até caçando aqui, eu separei o versículo, mas eu não estou achando agora. Mas eu marquei aqui. A gente conhece a história que Deus ali tirou o povo do Egito e trouxe abriu o Mar Vermelho, fez o povo passar por ali, dava o maná, a proteção, né? Dava o alimento, né? A Bíblia fala que o chinelo, né, crescia conforme o pé. E aqui está falando justamente de uma situação, lá atrás o povo precisou de água. E Deus falou para Moisés assim, ó, toque na rocha. E Moisés foi lá e tocou na rocha, a rocha saiu água. Só que lá mais para frente, novamente, o povo se encontra sem água. E a gente conhece, né, irmão? Todas as vezes que o povo precisava de alguma coisa, eles não vinham conversar, eles vinham murmurar mesmo, eles vinham reclamar. Então, assim, imagine esse líder com esse monte de gente no ouvido. Ó, nós precisamos de água, para que trouxe nós aqui? Para nós morrer de sede. Os nossos animais estão com sede. E a Bíblia vai relatar que Deus fala para Moisés assim, conversar com a rocha, para poder a água fluir daquela rocha. E aí, Moisés vai lá e toca na rocha. Moisés bate na rocha. E pelo fato desta atitude, foi solucionado o problema daquele povo. A água saiu, o povo beberam a água, mataram a sede, os animais beberam a água. Porém, o chamado dele foi como é que fala ali? Corrompido com aquela situação. Porque ele não pôde chegar a usufruir, a entrar, foi interferido, Ele não conseguiu entrar na terra prometida. Por causa dessa situação. Por causa, quem sabe ali,
pela pressão do povo que estava ali na orelha dele para fazer aquilo, e ele acabou fazendo uma coisa que talvez ali foi do jeito dele. Talvez até ele imaginou que do jeito que ele fez, Deus mandou ele fazer lá atrás, lá atrás Deus mandou eu bater na rocha, então eu vou bater, não tem problema. Mas ali Deus falou, não, você não vai bater, você vai conversar com a rocha. Então assim, nessa situação aqui, Moisés, ele acabou fazendo algo que trouxe para ele consequência. E aqui ele acabou fazendo algo que não era o que Deus queria que ele fizesse ali naquele momento. E isso fez com que ele não pisasse na terra prometida, né? Não usufruísse daquilo que Deus havia prometido para ele. Então, dá para a gente pensar que ali, nos dias de hoje, no meu chamado, no chamado de todos nós podemos sofrer uma interferência das pessoas que estão ao nosso lado e fazer com que eu venha tomar uma decisão que talvez não é a decisão que Deus quer, né? Mas que talvez ali eu olho, vejo aquela situação e eu falo assim, não, eu vou tomar isso porque vai ser melhor para a igreja, eu vou fazer isso que talvez vai ser melhor para as pessoas que estão ao meu lado ou que estão precisando. Então, nesse caso aqui, nós podemos ver as consequências que Moisés sofreu por causa disso. E a outra situação que eu queria passar aqui é a situação de Saul, né? Saul, não foi Deus quem escolheu Saul, porém o povo escolheu, precisava de um rei, queria um rei. Então o povo falou, não, pode ser Saul. E aí Deus acaba aceitando ele como rei. Mas ali Deus aceitou ele como rei, mas Deus ordenou, ó, você vai ser rei, mas porém, você vai fazer do meu jeito. Então havia ali uma situação que era para Saul agir. E Deus ordena que ele descesse lá e acabar com os... Deixa eu lembrar aqui. Os amalequitas. Então Deus falou, você vai matar os reis, você vai matar as pessoas, você vai matar os animais. A ordem era essa. Só que Saul vai, e aí a Bíblia vai relatar que ele, em vez de matar aquele rei, eles traz aquele rei preso, né? E separa ali as melhores ovelhas, os melhores gado ali, e traz também. E quando tudo isso acontece, a Bíblia vai relatar que Samuel vai até a casa de Saul. E ali ele escuta os berros, né, dos animais. E ele vai questionar a Saul. E Saul ainda vai falar assim, não, a gente trouxe esses animais aí que é para sacrificar, que é para oferecer ao Senhor. A gente vê muito isso. É notório a gente tentar arrumar uma desculpa, né? Quando a gente age do nosso jeito, é verdade. A gente tenta arrumar uma desculpa para falar, não, eu fiz isso, não, mas isso é bom, eu fiz isso porque isso aqui também vai trazer benefícios ao Senhor, né? E naquela situação ali, Deus rejeitou o chamado que ele havia aceitado de Saul, né? Ao ponto de Samuel ter que fazer o serviço que era para Saul fazer. O profeta foi lá matar o rei que era para o Saul fazer. E a partir dali, a Bíblia vai relatar que Samuel não viu mais Saul. Porque Samuel agora vai até a casa de Jessé, né? Para escolher ali o sucessor, né? O novo rei de Israel. Então assim, aqui dá para claramente a gente ver duas situações em que o homem tentou interferir, tentou agir do seu jeito e houve consequências, né? E a gente viu claramente Deus deixando claro que por mais que a gente queira, por mais que a gente ache que talvez, não, eu vou fazer isso, que vai dar certo, isso aqui, porque nós olhamos com nossos olhos, né, irmão? E a gente vai achar uma solução. Não, eu vou agir desse jeito aqui porque vai solucionar esse problema na igreja. Mas será que o que eu estou fazendo, será que é a vontade de Deus? Isso aqui é complicado, né? Com certeza. Pode falar, irmão, pode falar. Só repetindo aqui o tema, para quem está entrando agora, a gente está aqui tratando sobre o tema submissos a um chamado. Essa
Saul, ele, igual o irmão como diz aí, tentou justificar, né? Falando que ia dar aqueles animais como oferta ao Senhor. E assim, tem muitas coisas que o ser humano ele tenta resolver da sua forma, do teu jeito, achando que é Deus. E não é assim. A gente, tudo tem que andar conforme a palavra do Senhor. A palavra, ela ensina tudo. Até como a gente se alimentar. E assim, e principalmente como a igreja agir, tanto como cultuando ao Senhor, dentro da casa de oração, como a nossa vida cotidiana, como evangelizar. Paulo, ele deixou tudo escrito nas suas cartas, como que a igreja deveria fazer, como que a igreja deveria se portar. Então assim, o homem, ele tentar fazer aquilo que não é da vontade de Deus, vai dar errado. E a gente vê muito isso, depois tenta justificar, né? O ser humano, ele erra e tenta justificar, falando, não, isso daqui é uma forma de eu... Isso daqui ia dar certo, vai dar certo. Mas, no fundo, a gente sabe que não vai dar certo, né? Já começou, o que começa errado vai terminar errado. Então, assim, as coisas têm que ter... A gente, às vezes, fica esperando que Deus abre o céu e fala com o ser humano, mas não, a palavra fala. Vamos agir conforme a palavra, vamos fazer conforme a palavra, vamos cultuar como a palavra diz pra gente cultuar. Não conforme eu quero, não conforme é o meu pensamento, porque tudo tem que ter ordem e decência na casa do Senhor, né? Amém? E que nem eu falei, né? Já passo para missionário. A gente, quando a gente olha com os nossos olhos humanos, a gente vai achar um monte de solução. Né? E talvez até a gente imagine, nossa, como que eu tive essa ideia? Isso aqui vai solucionar o problema. Olha, vai resolver esse problema. Mas talvez do jeito que eu vou resolver, não era a forma que Deus queria. E aí isso não resolve o problema daquela pessoa e ainda acaba trazendo uma carga sobre mim, né? Porque eu vou pagar as consequências, porque Deus está ali esperando de mim algo, Ele colocou sobre mim ali uma responsabilidade e Ele está esperando de mim quando Samuel chega para Saul ali, ele deixa claro, e Deus vai falar, o Senhor se arrependeu de ter dado a Saul essa responsabilidade. Então imagina quantas vezes Deus não tem olhado para nós e tem se arrependido de nós, porque a gente acabou fazendo do nosso jeito, a gente acabou agindo, talvez numa inocência, nós estamos fazendo o que é correto, nós estamos fazendo o que é certo. E dessa maneira nós esquecemos de olhar e falar, o que será que Deus, ou procurar de Deus, né, a resposta de Deus daquilo que Ele quer que seja feito. É bem complicado. Pode falar. A gente pode notar que, por exemplo, Roboão, ele, depois que Salomão morreu, ele ficou responsável pelo reinado, né? E aí, o Jeroboão foi até ele, junto com o povo, falando que o pai dele tinha gravado um jugo pesado sobre eles. E que era para ele aliviar aquele jugo. E aí ele pede e fala para que as pessoas voltem dali 3 dias, que ele iria ver. Naquela ocasião ele vai até os anciãos, conversa com os anciãos, e os anciãos falam para ele que era para ele falar boas palavras para as pessoas, né? Falar para eles que se hoje forem servos deste povo, isso está em 1 Reis capítulo 12, tá, irmãos? Que se eles fala assim, se hoje fores servo deste povo e o servires e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os amigos. E aí os amigos falaram para ele que era teu pai fez
pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de todos nós. Assim lhes falará. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, ó, a gente pode notar que o conselho da qual aqueles anciãos tinham dado para Roboão era para que ele continuasse o reinado que o pai tinha tido, né? Para que ele, eu acredito assim, se reconciliar com o Senhor, porque querendo ou não, Salomão já tinha se afastado por conta das mulheres, por conta dos ídolos, que com o tempo ele foi caindo, né? Mas ele teve ali, Roboão teve a oportunidade de mudar aquela situação. Mas ele foi pelo conselho dos amigos. Então eu acho, aquele ditado aqui, ó, como é que fala? Os bons costumes, né? Tá lá. A laranja podre apodrece o restante? Então, resumindo, né? Resumindo, a laranja podre apodrece o restante. Então, assim, eu acredito que se ele tivesse feito a boa escolha, escutado os bons conselhos, não tinha acontecido a divisão. Porque aí, a partir daí, houve a divisão do reino, né? E trouxe aí muitas consequências dentro do reinado. Foi uma situação bem complicada e muitas pessoas acabaram sofrendo as consequências por conta de um conselho mal dado, né? Outra pessoa que eu acho também que se encaixa nessas questões, eu acho que Sansão, ele também se encaixa. Porque se ele tivesse cumprido o chamado dele exatamente como tinha que ser, ele era um nazireu. Foi Deus quem separou, foi Deus quem escolheu. Se ele tivesse se colocado na posição que o Senhor determinou para ele, ele não tinha morrido da forma que ele morreu. E nem sido humilhado, né? Nem sido humilhado. Ficaram os olhos dele, né? Exatamente. Todo Mas primeiro o cara vai lá, tomou a mulher que não era para ele tomar como esposa, que era do povo da qual não era para ele ter tomado. Matou o animal, que era o leão. Foi lá, tocou no leão depois de morto, comeu o mel que estava no leão. Então, assim, era tudo que ele não podia. Pegar a mulher de outro povo, que ele não podia. De outra ação. Isso. E aí, não podia tocar em pessoas mortas, né? Nem animal, nem ser humano, nem nada. Não podia comer daquilo ali. E ele fez. Por conta disso, vieram muitas mortes, né? Só que a morte dele causou mais morte do que quando ele estava vivo. A Bíblia relata isso. Porém, poderia ter sido diferente. Porque se ele tivesse seguido o chamado dele da forma que Deus determinou, ele teria se casado com uma pessoa, ele teria formado uma família, ele teria levado a palavra do Senhor do jeito que o Senhor queria que tivesse sido, sem tanta tragédia, sem causar tanta tristeza para a própria família, porque imagina os pais como que ficaram. E eu acho que isso é interessante, porque assim, uma vez que a gente não obedece ao Senhor, ao chamado que o Senhor coloca em nossas mãos, as consequências elas são muitas vezes catastróficas. Não é verdade? Porque assim, quantas pessoas a gente vê morrer, vamos falar de morte trágica, né? Uma pessoa é assassinada porque Deus tem um chamado na vida daquela pessoa, Deus colocou aquela pessoa para ser um pregador da palavra, para ser um missionário, para levar o evangelho.
né? Só que aquela pessoa simplesmente, por um motivo, seja ele por entristecimento com a igreja, por vontade própria, por gostar das coisas do mundo, de obedecer à vontade da carne, por rebeldia, ela simplesmente se afasta do Senhor. Aí ela começa a praticar coisas que o Senhor não se agrada. Automaticamente as consequências elas vão chegar, né? E a partir do momento que essas consequências chegarem, gerou lá a morte daquela pessoa. Aquela pessoa foi assassinada. Então eu acho assim, é uma situação bem complicada, porque eu creio que quando Deus coloca o chamado na vida da pessoa, é para que o desfecho seja diferente. Né? Isso não significa que uma pessoa que no teu chamado não pode ser assassinada, porque infelizmente todo mundo, né, no mundo que a gente vive hoje, a pessoa, mas nós estamos falando aqui referente à questão de desobediência, né? A pessoa tem um chamado e ela opta por viver a vida torta, de fazer as coisas de forma errada. E Deus fala. E foge do chamado do Senhor. Várias vezes Deus avisa, né, que não é para que a pessoa fazer isso, que é para a pessoa obedecer. E assim, ela dá testemunho disso, que várias vezes Deus avisou que era para ela se posicionar. E assim, lá no leito de um hospital, quem sabe já numa situação bem difícil, ela fala, não, Deus me avisou e eu fui desobediente, eu não ouvi a voz do Senhor. Então assim, ela entende que aquilo que ela está passando ali é um tratar de Deus com ela, né? Diferente a isso. E aqui também eu tinha colocado o Salomão, né, como um exemplo, porque ele se corrompeu, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para dar certo. E assim, a própria Bíblia vai relatar que Salomão, ele foi o homem mais sábio, que mais sábio do que ele não existe, nunca existiu, entendeu? Só Jesus Cristo mesmo. Então assim, ele tinha tudo para dar certo. O chamado dele era maravilhoso, mas o que ele fez? Ele se corrompeu. Por quê? Por conta das próprias vontades. Entendeu? Então acho que, resumindo essa... Talvez o presbítero já vai querer falar mais, mas resumindo aí nesse tópico aí, né? A gente temos que estar com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos, de entender que fomos chamados, porém, nós temos que entender qual que é a vontade de Deus, para que nós não venhamos sofrer isso, sofrer essas consequências, né? Sofrer essas situações em que, no meio do nosso chamado, a gente tomar uma atitude que não seja a vontade de Deus e vir sofrer essas consequências, né? Pode falar aí. Só para citar uma coisa, a gente pode colocar, falou sobre a questão do Saul, a gente pode colocar Acã na mesma situação, porque Acã, ele, na hora que eles foram lá na batalha contra Ai, ele e os filhos roubaram as coisas das quais não eram para ser trazidas para dentro da casa deles. O que foi trazido era para ser entregue, né, para Josué, e ali tinha a função a ser cumprida. Só que não, eles foram, enterraram dentro da própria casa, da própria tenda, e a partir dessa atitude, Deus se entristeceu e eles perderam a guerra, né? Perderam aquela batalha seguinte por conta da atitude deles. Então eu acho assim, encaixa na questão de Saul, por quê? Por conta da ganância, outras pessoas pagaram, né, Acã, por conta da ganância de Acã. Outras pessoas pagaram, porque outros morreram naquela próxima batalha, e porque ele com os filhos, e ele era um líder. Exatamente, então ele tinha um chamado. E o chamado dele era o quê? Era ser referência. Ele era uma liderança. E ele, como liderança, ele pecou.
A partir do momento que você coloca a mão no arado e vocês sabem o que é arado, né? Quem já morou na roça, mexeu com animal. Hoje não usa mais isso, né? Arado é um trator. Mas assim, o arado, ele era tração animal, e você ia segurando ele assim, ele era na terra. Lá tu usou bastante. Se você virasse para um lado... Bastante. Não, não usou bastante não, porque ele era Se pequenininho você ainda. virasse ele para um lado, Os irmãos. você se perdia, ele acabava tombando, né? E se você olhasse para trás também não ia dar para trabalhar, porque você tinha que guiar ele ali. Então assim, colocou a mão no arado ali, você tem que só olhar para frente. Se você se pôs, falar, não, eu quero fazer a obra, eu quero uma nova vida, eu quero que o Senhor muda, e Jesus entrou na sua vida. Pedro, está escrito, deixa eu ler aqui para não ficar só em minhas palavras. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o e desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como a velha parábola: o cachorro volta a farejar que vomitou, e a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espoja. Então, assim, irmãos, a partir do momento que você se propôs a fazer a obra, a partir do momento que você diz aquilo, você se diz o sim para o Senhor, porque para o Senhor não existe sim, não, é sim, sim, não, não. Então, assim, a partir do momento que você entrou, colocou a mão na massa, colocou a mão no arado, está proibido de voltar para trás. E assim, se voltar, o preço vai ser grande, né? Então, e outra, Deus, a gente era escravo do mundo, é como eu costumo dizer, como eu costumo pensar e dizer, assim, gente estava no mundo, era humilhado por bebida, sofria pela bebida, sofria pelas drogas, sofria na mão dos outros. O Senhor vem e liberta-nos daquilo, e aí a gente vai para a obra. A obra, meu, é um peso muito leve em vista daquilo, meu. A gente era escravo da bebida, não aguentava ficar sem beber. Bebia, gastava dinheiro, bebia um dia, no outro dor de cabeça, não ia trabalhar, perdia o dinheiro do pagamento, não ia trabalhar, e era humilhado. Então, assim, isso é um peso. O que a gente faz pela obra, por amor, é muito leve. E outra, a gente temos que ter totalmente a convicção que entrou para fazer a obra, o Senhor está ali com a gente. Ele está junto. Ele está guiando, ele está mostrando como que faz, está nos sustentando. E está usando a nossa boca. Então, assim, voltar para trás ou parar e estabilizar é uma falha muito grande, é um erro muito grande. E a cobrança vai vir. Porque você deu o seu sim. Então, sim é sim, não é não. Ou é não, não quero nada disso, não quero saber disso. Fica lá com tua bebida, com tua droga, com o que você quiser. Agora você diz sim, vou fazer a obra. Vai e faça, não volta para trás. Porque se der uma parada, vai acontecer igual aconteceu com muitos aí e não vai ser legal. Já tivemos muitos relatos de pessoas, né, que tá na obra e volta para trás. Tem pessoas que morrem, tem pessoas que ficam paraplégicas, tem pessoas que cegam, igual a palavra diz de Sansão. Sansão, ele foi chamado para um chamado que era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, e ele fazia as coisas do jeito que ele queria, tudo, não dava nem para nada. E assim, ele pagou um alto preço. Então é assim, quer fazer do jeito que quer, mas vai pagar um alto preço. Não vai ficar barato não, porque as coisas de Deus não é para ser feito de qualquer jeito, não é para brincadeira, né? Amém. E assim, o que eu entendi assim, desse tema é que também, quando Deus chama, é difícil falar, rejeitar. Porque a irmã até já citou aqui Jonas. O que esse camarada fez para tentar fugir desse chamado, né?
Ele fez de tudo para não ir lá, né? Mas Deus ali mostrou que quando Ele chama, nós não temos esse direito de negar. É complicado. E eu me lembrava também de Gideão, né? Gideão, ele fez de tudo. Ele falou, não, eu sou pequeno, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor na minha casa. E aí Deus, não, olha, é você está sendo escolhido. E Ele vai colocando ali um monte de obstáculo para... Você vê que Ele coloca ali a prova. Não, como se colocasse ali aquele couro, né, no gramado lá. Então, se a grama molhasse, o couro não. Então, assim, dá para entender que Ele estava fazendo de tudo para ouvir ali um motivo para ele não ir, né? Não ir. E você vai ver que ali Deus mostra que, assim, quando Deus escolhe, é Ele quem vai prover tudo, né? Mas nós precisamos estar atentos. Você vai ver que Ele tá aquele monte de soldado ali, e certamente ali Ele falou, não, tá bom, eu sou pequeno, a minha família é pobre, mas assim, olha um monte de gente que tem aí, vai ser fácil, né, ganhar essa batalha. E aí Deus vai lá e manda um monte embora. No final esse camarada acaba ficando com 300, né? E a gente vai ver que ele para vencer a luta, eles nem pegaram espada, nem precisaram lutar, né? Então, assim, a Bíblia relata que não dá para nós fugirmos. Com o exemplo de Jonas, com o exemplo... a gente vai ver muitas pessoas colocando obstáculo, né? O próprio Moisés falou, né? Que não podia mais voltar lá, porque não sabia mais conversar, a palavra dele era pesada, né? A língua pesada. O próprio Jeremias, né, vai falar que não tinha capacidade. Mas assim, quando Deus chama, nós não temos o direito de negar. Então, assim, quem sabe quantas pessoas hoje estão vivendo isso? Deus está chamando e essa pessoa está se negando, né? Mas independente, por mais que essa pessoa corra, vai chegar um momento em que Deus, ele vai ter que abrir o espaço para que Deus venha fazer na vida dele aquilo que Deus quer, que Deus determina. E é complicado, né, aceitar esse chamado, porque assim, vem aquela reação de rejeição, talvez esse confronto da pessoa se sentir pequena, de se sentir incapaz, né? Seguir o chamado, trocar o eu quero pelo seja feita a sua vontade. Então assim, Jonas ali não teve essa escolha de falar assim, ó, Senhor, eu não quero fazer isso. Simplesmente ele teve que obedecer a Deus. Porque ele pegou o navio ao contrário, mas Deus achou ele lá no fundo daquele navio, colocou a tempestade para que ele e as pessoas vissem que ele estava ali. Então quem sabe assim, vai jogar lá na água, que minha irmã falou, aí resolve o problema. Nem joga na água que resolve o problema. Eu vou morrer, vai resolver o problema. Mas aí a Bíblia fala que Deus foi lá, colocou aquele grande peixe para levar ele lá na beira não, eu te chamei para você fazer isso, faça. Porque Jonas estava olhando ali e ele não aceitava o que Deus ia fazer com aquele povo. Mas nós temos que entender que nós não temos que decidir o que Deus vai fazer ou não. Nós só temos que obedecer, né? Mas às vezes também existe essa dificuldade da pessoa entender esse chamado. E tem muitas pessoas que acabam levando esse chamado talvez para um benefício próprio, né? E isso não é errado, irmão. Eu acho que se a pessoa conseguir administrar isso, enquanto eu preparava isso aqui, eu ficava imaginando. Quantas pessoas, irmãos, que começaram a chamar e a pessoa só tinha uma bicicleta? E esse chamado trouxe a essa pessoa uma vida financeira boa. Quem sabe ele ali pregando a palavra, hoje ele tem a sua boa casa, né? Um carro confortável para ele andar. Talvez ele tenha ali uma boa vida hoje. Ele aceitou o chamado, né? Mas a gente temos que, já foi falado aqui nessa noite, né? Como será que está a situação da salvação
E o chamado dele, será que aquilo que ele está fazendo, será que é justamente o que Deus queria que ele fizesse? Então, assim, o que dá para nós entender aqui, não tem como nós rejeitar. Se Deus decidir hoje que você vai para tal lugar, você vai fazer uma obra lá em tal cidade, não tem como você negar. Se é Deus que está chamando, não tem como você negar. Ou você vai pagar as consequências por causa disso. Que ali Jonas mesmo, tentando impedir, ele foi obrigado a ir lá, né? E assim, eu acho que para nós finalizar nesse último tempo, sobre a submissão do chamado, nós entendemos que para nós obedecermos esse chamado, há também uma renúncia que tem que ser feita. Nós podemos ver Abraão tendo que sair da sua terra. Quantas pessoas que têm que largar sua casa, pegar sua família, quem sabe largar um trabalho bom para ir para outra cidade, para lá exercer o ID de Jesus, né? Porque Deus, não, eu quero que você esteja lá naquela cidade. Eu vou te levar de Indaiatuba, vou colocar você lá numa cidadinha lá no Paraná, lá no Piauí, lá em Maranhão. Imagina Deus chegando para você hoje e você falando assim, ó, eu quero que você e sua família, eu tenho um chamado para vocês lá no Maranhão. Eu acho que do jeito que a irmã está falando que não. Oh, Jesus! Mas assim, Abraão teve essa renúncia, ele teve que sair da terra dele. E assim, para complementar o que eu estava falando, a gente vê hoje muitas pessoas usufruindo desse chamado. Mas a Bíblia vai relatar que Abraão andou, e no dia que a sua esposa morreu, ele ainda teve que comprar uma terra para sepultá-lo, sendo que ele estava indo porque Deus prometeu uma terra para ele, a terra prometida para Abraão. Então assim, ele não viveu a promessa. Quem foi viver a promessa foi a sua descendência. Bem distante ainda. Bem distante, né? E Eliseu, né, a Bíblia relata que Eliseu queima, né, ali os seus arados, né, e mata os bois que ele usava ali para trabalhar, para arar aquelas terras, por causa de um chamado. Ele renunciou ali o seu trabalho, né? A Bíblia vai relatar que Jesus chega para Pedro e fala que a partir daquele momento ele tinha que trocar os peixes pelas almas. Ele ia deixar de ser pescador de peixe agora para ser pescador de alma. Então assim, eu queria que vocês dois relatassem sobre isso, sobre o fato de nós não termos essa escolha de decidir se eu quero ou não quero, né, irmã Giannis? E o fato dessa renúncia, de nós termos que renunciar por esse chamado, por essa submissão, né, desse chamado, né? Primeiramente eu queria deixar aqui o significado, né, da submissão, que é obediência e temor a Deus e a palavra do Senhor, né? Então assim, o maior exemplo de submissão à vontade do Pai é Jesus. Porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele podia para morrer por nós, para sofrer as consequências que eram nossas, né? Então assim, ele abriu mão, ele poderia, na hora que ele está lá no monte, que o diabo fala para ele transformar a pedra em pão, ele podia, né? Ele podia se jogar, como também o diabo falou para ele, e dar ordem aos anjos para pegar ali, ele podia, né? Então assim, ele preferiu sofrer na prisão, foi ali enxotado, foi cuspido, foi ferido, açoitado, né? Carregou a cruz que é nossa, foi pendurado naquela cruz, foi humilhado, e tudo isso ele poderia ter usado, mas ele preferiu, porque ele falou: eu entrego aqui, né? Eu me entrego
faça a sua vontade. Então, assim, a maior submissão, o maior exemplo de submissão foi Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu acho assim, Noé ele também foi um exemplo de obediência, né, e submissão, porque a partir do momento que Deus falou para ele construir a arca, ele não quis nem saber o que ia ser, o que ia deixar de ser, para que ia ser, como ia ser, né? Ele fez, ele simplesmente fez. E era chamado de louco, de doido, de tudo que podia ser, não é? Mas ele fez. E veio lá o dilúvio, morreram todos, salvou-se apenas aqueles que Deus determinou. Foi obediência, né? Daniel também é um exemplo de obediência, porque embora tudo tivesse contra, ele preferiu fazer a vontade do Senhor, sendo obediente àquilo que ele aprendeu, né? De que a adoração é somente a Deus. E Nath já deu o exemplo de Moisés, como tendo ali na questão da rocha, agido de forma contrária à vontade do Senhor, a ordenança na verdade, mas ele também foi um exemplo, porque quando ele falou lá, quando ele teve contato com o Senhor diante da sarça, ele, embora tenha dito que ele tinha ali a língua pesada, que ele não era capaz, e ter dado ali os argumentos dele para tentar fugir da situação, mas ele foi obediente indo para o Egito, né? Ele acreditou naquilo que ele ouviu e ele foi obediente na sequência das situações até tirar o povo dali da terra, né? Sofreu lá as consequências, lógico, pelas atitudes dele, que nós estamos sujeitos a isso, mas ele também foi um exemplo, né? Então, assim, eu acredito que a maioria das consequências negativas é por desobediência. Porque a pessoa, ela não quer ser submissa. Então, assim, muitas vezes por causa do nosso próprio ego, nós deixamos de ser obediente ao Senhor. Nós abrimos mão daquilo que é muito simples, obedecer, né? Mas o chamado, ele é precioso para todos nós e ele exige de nós sacrifícios, né? E são exatamente esses sacrifícios que nós não queremos fazer. Difícil, né? Então, assim, nós temos que obedecer, nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades, abrir mão daquilo que nos traz prazeres momentâneos, para ser obediente, né? Para ser submisso ao Senhor. E é justamente isso que muitas vezes nós não queremos, né? Então nós temos que entender que após a chuva, o sol ele vai brilhar, né? A palavra diz que da bonança, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, se nós formos obedientes, se nós formos submissos ao Senhor, nós fizermos aquilo que o Senhor quer, o chamado do Senhor foi determinado, e a gente cumprir de acordo com o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, com certeza o sol vai brilhar. Pode demorar, irmãos, porque às vezes a gente acha que estalar de dedos, né, um abrir e fechar de olhos, isso será somente arrebatamento. Porque a vida da gente não é assim, é um dia após o outro, né? Mas com certeza, um dia a gente está chorando, no outro a gente está sorrindo. Tem até o pastor que a gente
ouviu várias vezes ele falar, né, que a vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. O Nato gosta É um de falar jargão, isso. ele usa sempre esse jargão, né? Sempre ele tá pregando, ele usa Ele esse sempre jargão. prega isso. E aí, assim, é exatamente isso. Porque existem muitas pessoas que cumpriram o chamado e não obteram riqueza, mas cumpriram o chamado delas. Aleluia. Assim como existem muitas pessoas que obteram a riqueza e abandonaram o chamado. Então, se a gente for pôr numa balança, eu tenho certeza, a salvação é departamento do Senhor. Isso é indiscutível. Porém, se a gente for pôr numa balança, qual que é a probabilidade? Porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é? As outras coisas são consequências, não é? Deus, ele vai nos acrescentar aquilo que ele prometeu, a vestimenta, o alimento, entendeu? O que a gente conseguir, além de tudo isso que ele nos prometeu, que ele falou que ele vai suprir, é bênção, ainda maior, entendeu? Mas tudo agrupa obediência e submissão. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ser submissão ao patrão. Quando a gente é esposa, a gente é submissão ao esposo. O esposo, de certa forma, tem uma certa submissão ao esposo, por mais que não queira admitir, mas tem que ter, porque senão não vai para frente o negócio. Os filhos têm que ser submissos, entendeu? Há uma submissão. Se a gente vai estudar, tem a submissão um professor, um diretor, então todas as áreas. Todas as áreas. Então a gente tem que entender que o melhor que a gente faz é obedecer. E o chamado não é diferente. Senão, não vai para frente. Porque uma hora, quando a gente foge do chamado, uma hora o Senhor vem e freia. E nem sempre o freio, a consequência é boa. Amém? É isso. O Senhor, quando ele chama, ele não chama a cabeça errada, né? Ele sabe que ele chama. O Senhor, quando ele chamou Gideão, ele sabia que era Gideão. Igual quando eu falei, o Senhor, ele me conhece mais do que eu me conheço. Então, assim, o Senhor, quando ele chamou Moisés, ele sabia quem era Moisés. Ele sabia que Moisés ia ser um grande pastor. Quando o Senhor, ele chamou Paulo, sabia quem era Paulo. Ele sabia que Paulo ia ser um grande evangelista, Saulo, né? Ia ser um grande evangelista, ia ser um grande missionário ali, ia ser um grande fundador de igrejas. Então, assim, ele sabe que ele chama. Então, aquele que ele chamou, ele pode ir porque vai dar tudo certo e ele vai capacitar, ele vai estar junto. Então, assim, só basta confiar nele. E eu vou dar um testemunho aqui. O Senhor, quando ele me chamou, o Senhor, ele me chamou para pregar a palavra. Ele falou assim, Deus usou pessoas e confirmou no meu coração, né? Assim, hoje eu já não, eu tenho assim uma certa rejeição com revelação, essas coisas assim. Mas tem revelação que age no seu coração, você sabe que é verdade, né? E assim, Deus, ele usou pessoas para falar comigo e Deus confirmou mesmo comigo. Falou, você vai pregar. Só que quando Jesus me chamou, eu nem sabia ler direito. Não sabia ler. E assim, eu era totalmente desqualificado. Ignorante, não sabia conversar direito. Era impossível. Você olhava para mim e falava assim, é impossível. Mas Deus me chamou e eu confiei. Eu falei, não, Celso. E eu tinha muita timidez, eu não conseguia falar. Assim, falar na frente das câmeras, assim, igual a gente está falando. Isso daqui era uma coisa impossível para mim. Era muito longe. E subir num púlpito para pregar era mais impossível ainda, era muito difícil. Que Jesus então, assim, faz. mas assim,
eu confiei. Eu falei assim, ó, se Jesus me chamou, Ele vai me capacitar, Ele vai estar comigo, Ele vai me usar. Glória a Deus. Então, assim, a minha primeira pregação, na realidade, não foi ali na igreja. Minha primeira pregação foi a outra igreja que eu congregava, com a catástrofe. Foi uma das coisas que eu mais tenho vergonha. Sim, mas o Senhor, Ele foi me falando, foi me capacitando. Ele falou assim, ó, vai pregar, lê a Bíblia. Eu nem li a Bíblia. E assim, eu comecei a ler a Bíblia sem saber ler. Eu li vários livros sem saber nem o que eu estava lendo, só letrando praticamente. E aí, mas eu confiava no Senhor. Eu falei, se o Senhor chamou, vai acontecer, eu vou aprender a ler. Glória a Deus. Eu fui aprender, eu aprendi a ler, lendo a Bíblia. E hoje eu conheço vários livros da Bíblia. Hoje, se for para conversar sobre a palavra, se for para pregar para alguma pessoa, eu não me perco. Eu sei o que eu estou falando, não sou mais leigo, porque eu li. E o Senhor falou, quer pregar, ler e ora. E eu sempre orei pelo meu chamado, pela vontade de Deus, para buscar intimidade, porque não é só ler a Bíblia, né? A gente tem que buscar intimidade com o Senhor, ser sensível ao que Ele fala, o que Ele quer, e ler a Bíblia para poder ajudar os nossos irmãos e para a gente viver bem também, porque a gente precisa da palavra. E aí, essa primeira pregação com a catástrofe, eu podia ter parado ali. A segunda pregação também foi uma catástrofe. Eu fui totalmente dependente do papel. E assim, só que eu confiei no Senhor. Eu falei, o Senhor me chamou, vai acontecer. Eu confio no Deus que eu sirvo. É difícil, tá sendo difícil, o povo vai criticar, vai falar, mas assim, eu tenho que olhar para a palavra, tenho que olhar para o Senhor, e vai acontecer. A terceira pregação foi uma catástrofe. Eu até cheguei no irmão e falei, irmão, estou muito decepcionado. Quando eu preguei, lembra? Estou muito decepcionado, irmão. Muito decepcionado porque eu não consegui nada. Mas assim, continuei confiante no Senhor. E assim, sempre quando me dá uma oportunidade, eu ia para cima. Porque o Senhor foi me falando, ó, quando te der a oportunidade, não negue, vai para cima. Eu estou com você, vai para cima, eu estou contigo, pode ir. E assim, eu sempre confiando no Senhor. E agora, a quarta pregação, já pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, foi bem melhor do que das outras vezes. Comecei já a ver o que, como se diz, que assim, Deus ele não vai te pegar lá e colocar como pregador aqui, não. Tem, igual o irmão já me ensinou, tem 50% seu e 50% de Deus. Você também tem que fazer a sua parte, né? Então assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas já começam a fluir melhor, né? Então é isso, a gente tem que confiar. Fácil não é. Vai entrar ali, vou pro campo missionário, vai chegar ali pregando e já vai converter 10 mil almas. Não vai não. Vai ser difícil. Vai chegar pregando em cima do altar. Não, confia no Senhor. Confia que Ele vai capacitar. Se Deus foi chamado, Ele vai capacitar. Ele vai te capacitando a cada dia. O segredo é olhar para Cristo e não olhar para trás. Porque assim, as críticas vão vir, o povo vai falar, vai criticar. Isso daí, Jesus era santo, era perfeito, era 100% Deus. 100% Deus, 100% homem. E ele recebeu muita crítica, foi chamado de endemoniado. Paulo apanhou, Paulo sofreu muito. Então assim, a gente não pode se importar com as críticas, tem que olhar para Cristo. O seu chamado, cumprir aquilo que o Senhor te chamou. Se Ele chamou, Ele vai capacitar. Só coloca a mão na massa, vai para cima e é isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui encerrando essa live. Deixar falar para quem está ouvindo, aqueles que vão ouvir ainda, né? Quem sabe a pessoa está lá vivendo um tempo desse chamado. Para aqueles que estão iniciando, a importância, tudo foi falado aqui nessa noite. As consequências que aquelas pessoas tiveram por negligenciar,
o chamado de Deus. Se Deus te chamou, se Deus está te chamando, debruça sobre esse chamado, vai, né? Seja obediente, porque Ele vai conduzir na situação certa. E se você está com a responsabilidade desse chamado, abre os seus olhos espiritualmente para que você venha entender aquilo que Deus quer, para que também não venha sofrer essas consequências. Porque é normal nós queremos agir baseado naquilo que nós achamos que é correto. E se Deus te chamou, não negue, porque nós não temos... Isso vale a nossa salvação da nossa alma. E imagina quantas pessoas Deus precisa alcançar através da sua vida, através do seu chamado. Como já foi falado aqui nessa noite, uns para a pregação, outros no evangelismo, outros no cuidado, no pastoreio, mas tudo que você for fazer, seja submisso a Deus, seja submisso ao teu chamado. Abra os olhos, se entrega e busque de Deus aquilo que Ele quer para a sua vida, né? Nós não podemos seguir um chamado baseado naquilo que a gente vê nas outras pessoas. Fulano prega bem, eu vou lá pregar e vou fazer isso, né? A gente tem que entender que existe um chamado de Deus e que nós temos que ser submissos e obedecer a Ele, né? Então, se você esteja passando por alguma situação, talvez você está tendo que tomar uma decisão hoje, não tome baseado na sua vontade, naquilo que você acha que é o melhor a ser feito. Ore, busque um discernimento de Deus, para que lá na frente também você não venha sofrer essas consequências, né? É maravilhoso servir a Deus. A palavra do Senhor fala assim, Jesus falou isso, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então assim, precisa renúncia, precisa nos negar a nós mesmos, as situações, muita coisa que nós temos que renunciar pelo nosso chamado, mas há uma recompensa muito boa. Existe um céu esperando por nós, e a Bíblia relata também sobre isso. Quando nós nos encontrarmos com Jesus, o que nós teremos a oferecer a Ele, né? Existe algo esperando por nós através dos galardões que nem nós sabemos, e isso será através das nossas obras, né? Então assim, se Deus tem colocado em mim, em cada um de nós aqui, um chamado, e Deus tem colocado na sua vida aí, que você está na sua casa assistindo essa live, abraça esta causa e sirva ao Senhor nesse teu chamado, naquilo que o Senhor te chamou. Não negligencie o teu chamado, porque o Senhor precisa de você, o Senhor necessita de você para fazer o chamado. Então que os irmãos possam ficar com essa reflexão nesta noite sobre esse tema. Voltaremos na próxima quarta-feira com mais um Como Entender. Se inscreva no canal. Nosso canal chama-se Compartilhando Conhecimento Bíblico. Depois a missionária Graciela vai estar deixando também um arroba e vai estar colocando a mensagem na live também para aqueles que quiserem entrar. Segunda-feira estaremos com mais uma Conversa Santa. Segunda-feira a gente vai estar trazendo testemunho do presbítero Marcos, lá de São Bernardo, né? Então estaremos aí com próximos temas, né? E deixa aí a mensagem, escreva aí um tema que você gostaria que a gente pudesse abordar aqui nesta Como Entender, nessa live de quarta-feira. Eu agradeço a todos por estarem assistindo e compartilha esse conteúdo, que Jesus possa te dar força para você continuar nesse teu chamado, que Ele possa te dar estratégia, discernimento bíblico para que você venha cumprir esse chamado aqui na terra. Eu agradeço a oportunidade de todos, agradeço a vocês estar assistindo, agradeço ao presbítero Jefferson, missionária Graciela, muito obrigado. Vamos estar encerrando com a oração. Presbítero Jefferson pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, amém. Presbítero Jefferson vai estar orando para estarmos encerrando esta live.
Em nome de Jesus. Grande e soberano Deus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa live, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que assistiu, Senhor. Que isso que foi posto hoje, Senhor, venha gerar fruto, Senhor, na vida de cada um, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha alcançar muitos e muitos, Senhor. Que venha edificar a vida de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço, a paz a todos e até uma próxima. Como entender?